iniciar a gravação. Eu vou pedir ao Rogério. Rogério, você pode fazer a oração para encerrar, por favor, Rogério? Obrigado, bom dia. Então, ao Sérgio que chegou agora, a Chilene, Maurício, bom dia. Vamos iniciar então o nosso devocional de hoje. Uma oração. Deixa eu abrir o portão para o Marquem lá. Pronto. Querido Deus, querido Pai, Deus infinita bondade, Deus grandioso, Deus bondoso, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, nós agradecemos pelas nossas vidas, agradecemos por todos os irmãos, agradecemos, Senhor, pela alegria de todas as manhãs, quando iniciamos as nossas atividades, quando precisamos, Senhor, da Tua presença para nos prepararmos para as nossas atividades, para estarmos dirigindo os nossos pensamentos a Ti, Senhor, desviando os nossos pensamentos, desviando os nossos olhos do mundo, de tudo que o mundo nos traz, de tentativas de nos desviar do Teu caminho, das possibilidades de nos desviarmos do caminho direto, Senhor, do caminho estreito. Nós agradecemos pelo sol da manhã, nós agradecemos pela chuva da manhã, nós agradecemos pela brisa da manhã, agradecemos por tudo que nos faz lembrar de Ti, Senhor, por tudo que nos dá a certeza de que o Senhor está nos recebendo todas as manhãs, que está permitindo que tenhamos, Senhor, a Tua presença com alegria, com esperança de novas oportunidades, de novas chances de começar um novo dia da maneira certa, da maneira correta. Que seja, Senhor, este devocional, que seja do Teu agrado, quando vamos ouvir a Tua palavra mais uma vez, vamos refletir sobre a Tua palavra, Senhor, que a Sua palavra esteja sempre em nosso coração, em nossas mentes, que possamos manter sempre o foco, Senhor, nos ajuda a manter esse foco em Ti. Esteja sempre a uma distância, Senhor, razoável, que possamos alcançar a Sua mão sempre, que não precisemos apertar tanto passo para alcançá-lo, Senhor, já que a gente podemos ter a nossa atenção desviada por tantas coisas nesse mundo. Nós pedimos que esteja conosco, que esteja com cada um que está reunido nesse momento em Seu nome, com cada um que neste momento está em oração, iniciando o seu dia, com cada um que está nos hospitais, que estão presos, que estão em qualquer problema, que estão no trabalho, esteja com cada um, Senhor. Dá a cada um ânimo, dá a cada um, Senhor, a força para continuar a cada dia. Por Cristo, que cumpriu, Senhor, o que estava escrito para Ele, por nós, que deu a sua vida, que foi alçado à cruz, que nela sofreu, que nela morreu, mas que dela, Senhor, foi direto para a sua presença e nos aguarda, tenho certeza que nos aguarda ansiosamente. Por ele, Senhor, que pedimos e agradecemos. Amém. Deixa eu abrir o portão aqui para a Aline agora. Vamos lá. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia Tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer,
cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Eu invoco meu Senhor, digno és de ser louvado. Serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é rocha senão o Deus? Revestir-me-á de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Amém. É o Sérgio. É o Sérgio, é o Sérgio. Cadê o Sérgio, então? Cadê o Sérgio? Sérgio? Sérgio Almeida, achei. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Ontem Sérgio. eu falei com o Valdeci, como ele tinha feito na sexta, Obrigado, eu Sérgio. acabei fazendo. Então, quem esperava ele, acho que se deu mal hoje. Mas vamos lá. Bom, eu queria fazer uma rápida oração. Senhor nosso Deus, obrigado por este dia, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos por essa reunião e por tudo que o Senhor tem dado e concedido a nós. Que possamos louvar e glorificar o seu nome e que essa união, Pai, desse grupo possa persistir até o fim e que cada vez mais unidos e fortalecidos por teu amor possamos levar a tua palavra a outras pessoas. Através de Jesus agradecemos. Amém. Bom, hoje eu vou começar com uma música e a gente poderia... eu trouxe a tradução dela, né? É uma música originalmente em inglês e a gente pode chamar de... talvez de lamento, né? Não veio do livro das Lamentações, mas eu queria que a gente desse uma olhada e aí eu vou pedir de repente para alguém fazer alguma leitura de algumas passagens, tá? Então, ela é quase como se fosse ela é uma espécie de confissão ou pedido, ou a gente pode chamar do que a gente quiser, tá? E ela começa: Pai, pode me ouvir? Como eu te decepcionei. Eu amaldiçoo o mundo que nasci e todo o sofrimento nesse mundo. Me guiará agora por não conseguir ver uma razão pelo sofrimento e a grande miséria. Se cada alma vivente pudesse ser honesta e forte, bom, eu poderia imaginar que não haveria, porque aqui eu peguei a tradução do sentido em inglês, né? Mas a gente poderia que não haveria sofrimento mais, tá?
Então, primeiro, é uma reflexão sobre a condição humana, né? Então, alguém falando para Deus, se Deus poderia ouvir, e alguém amaldiçoando o dia que nasceu, sem conseguir entender todo o sofrimento que existe nesse mundo. Tá? A segunda parte, tem algumas partes que eu tirei para não ficar muito longo, mas ele coloca, né? Quando todos os soldados baixarem as suas armas, deitarem as suas armas, ou quando todos os reis e rainhas deixarem, abdicarem das suas coroas, ou quando o único e verdadeiro Messias nos resgatar de nós mesmos. Aí é fácil da gente imaginar, né, que não haverá nenhum tipo de sofrimento haverá mais. Essa música é bem interessante porque olha o que ela fala, né? Ela começa questionando o sofrimento do mundo, ela começa questionando por que existe tanta miséria, tanta pobreza, né? Tanta coisa ruim nesse mundo. E aí, em certo momento, ele fala, olha, tudo vai ficar bem quando a gente começar a deixar as nossas armas no chão, quando a gente abrir mão das coroas, né? Os reis, as rainhas abrirem mão de suas coroas. Ou seja, quando o ser humano deixar todo o seu orgulho de lado e quando o verdadeiro Messias nos resgatar de nós mesmos. Então, olha que profunda essa reflexão, né, dessa música. Então, eu queria abrir um pouquinho, se alguém quiser falar o que achou, né, dessa música rapidamente, se alguém quiser colocar um pouquinho alguma questão sobre isso. E é muito interessante, né? O único e verdadeiro Messias. Então, essa música reconhece que só há um verdadeiro Messias e ele vai nos resgatar de nós mesmos, né? Nós, quando ele faz aquele questionamento, o que ele está querendo dizer é que nós mesmos criamos essa dor e sofrimento. Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre essa música, enfim, eu queria deixar aí alguns segundos para isso, né? Os microfones estão liberados, é só ativar e Eu falar. acho que a tradução talvez não tenha sido a melhor, né? Quem consegue ler inglês, acho que a letra fica mais profunda, digamos assim, né? Irmão, por considerar a letra uma letra excelente, podemos dizer assim, né? Eu tenho curiosidade de saber qual é o autor, o grupo, o intérprete, não sei nada a respeito. Se eu pudesse, Entendi. assim, eu fiquei curioso para saber de quem é essa música, de quem. Já falo, Rogério. Já vou falar. Já vou matar a charada. Aí. Tá fazendo suspense. Sérgio, Oi. esse trecho que fala assim, o único verdadeiro Messias nos resgata de nós mesmos, né? Quando a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus, a gente entende, né, com o tempo, não só o conhecimento, mas o amadurecimento de entender que Jesus, a cada dia, nos faz entender a nossa natureza humana, o nosso pecado, e que ele nos resgata, né, dessa natureza pecaminosa que nos leva à condenação eterna, né? E que somente com ele a gente consegue lutar, ter vitórias, né, com ele, mesmo caindo muitas vezes, mas conseguir ter vitória com Jesus, né? E ele é o único de que nos ensina da gente lidar com o nosso próprio eu, né? Até teve uma aula semana passada que o irmão mencionou sobre a atitude de uma pessoa, o que aquilo refletiu nele e a vitória que ele teve de lidar com o sentimento dele, né? De como ele iria reagir. Então, para você ver que se não é Jesus, a gente age por impulso, né? Devolve na mesma moeda, deixa o pecado falar mais alto, mas Jesus, ele transforma de dentro para fora, né? A obra é de Deus, né? É fato isso. Obrigado, Chilene. Oi. Vendo esse hino, né, essa música, nós temos um hino semelhante que nós cantamos, Solta o Cabo da Nau.
Tem uma estrofe que diz: quando a mão de poder o seu ego tirar, sobre as ondas poderá andar. Então, vai ao encontro que você comentou aqui, né? Ou quando o único verdadeiro Messias nos resgata de nós mesmos. Então, o grande problema está em cada um de nós, né? É o pecado que tenta dominar o homem. E só Jesus pode nos dar a liberdade correta. Obrigado. É isso. Obrigado, Valdir. Obrigado, gente. Eu queria trazer algumas reflexões em cima disso. Calma, Rogério. Chegou a hora. Eu trouxe essa música específica porque, assim, primeiro, a letra traz uma grande lição para nós refletirmos. Eu entendo como não só essa letra, mas esse grupo ele tem outras letras, tá? Tem uma música que diz que tudo que você toca, cada pessoa que você toca deixa uma marca na sua alma, e eles têm uma série de outras. Eles têm um disco só de músicas de Natal. E o nome dessa banda chama Bad Religion. O que ela é? Ela é uma banda punk em inglês, americana, que canta em inglês, né? Ela nasceu nos Estados Unidos. E ela chama religião má, se a gente fizer uma tradução assim. E ela foi fundada por uns caras que na adolescência se revoltaram com muita coisa e criaram uma crítica social e uma crítica ao mundo religioso. E um dos caras que escreveu, ele se declara ateu e um outro se declara agnóstico, tá? Então, essa é a maior loucura. Se você analisar as letras dessa banda, que teoricamente são ateias, elas fazem uma série de críticas, muitas vezes, à sociedade americana, principalmente, né? Mas a maneira como as pessoas proclamam a religião, isso, claro, inserido dentro da realidade deles, que é nos Estados Unidos, né? No contexto norte-americano, mas é aquela coisa do comércio da fé. E muitos religiosos, muitas pessoas que... e aí eu não estou querendo fazer esse julgamento, mas se declaram cristãs, já tentaram conversar e entender por que uma banda que vem de um cara que é agnóstico, um outro que é ateu, consegue fazer músicas que são mais religiosas do que muitos hinos que são cantados dentro de igrejas. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para a gente hoje, né? Como é que é possível uma banda que é uma banda nada contra o punk, pelo contrário, né? É uma forma de protesto, enfim, mais até pacífica do que muitos que a gente acaba vendo por aí através da música, mas como é que uma banda desse tipo consegue criar uma música que faz isso? E eles têm uma série de outras, né? Muitas delas são críticas diretas, mas muitas delas são realmente reflexões sobre a condição. E por mais que um dos caras se declare ateu, muitas vezes a maneira como ele escreve de Deus parece melhor do que muitos hinos que são cantados em igreja. Então, essa é a primeira reflexão. Então, o Rogério foi esperto e já matou a charada, né? Porque quando a gente ouve a letra pura, sem a música por trás, parecem hinos de fato. E é uma coisa muito louca, tá? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. Mas isso não adianta de nada. Eu só peguei isso como gancho para que a gente olhe o que a Bíblia tem a nos dizer. Valdir, quer aproveitar e ler esse trecho para a gente, por favor, se puder? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Obrigado, Valdir. Então, pegando aquela ideia da música e a gente trazendo para o que a Bíblia realmente nos ensina, a primeira coisa é, a gente costuma falar, não julga, não julga, não julga. Quando nós comparamos e nós nos consideramos melhores do que o outro, seja ele quem for, nós acabamos tomando essa atitude desse fariseu. O que era um fariseu? Era um líder religioso que se vestia como religioso, que falava como religioso, que andava como religioso e que julgava os outros como religioso. Essa é uma definição de fariseu. O publicano era alguém que todos apontavam provavelmente o dedo e diziam, olha, esse está mancomunado com o Império Romano. Olha, esse sempre pega dinheiro dos outros. Né? Quando a gente fala de político, é quase sinônimo de corrupto. Infelizmente, no nosso país, uma grande maioria é corrupta. Uma minoria muito pequena realmente não é, infelizmente. Então, o publicano era a mesma coisa quando a gente fala de político aqui no Brasil. Quase todos, se não fossem, levavam o título de corruptos. Então, a primeira ideia que eu queria que a gente pensasse nisso é quando nós comparamos. Nós somos melhores do que o mundo, nós somos melhores que a dominação, nós somos melhores que a B, C e D. O risco que nós corremos de virarmos um fariseu, que parece religioso, que pensa como religioso, que fala como religioso, que anda como religioso, que se veste como religioso, mas que não é ligado a Deus, é muito grande. Então essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para a gente hoje, sobre essa questão. Quando nós nos comparamos e diminuímos o outro, nós estamos também julgando. Quando nós nos comparamos e nos achamos melhores, nós também estamos julgando. O segundo trecho, Valdeci, quer ler para a gente, por favor? Eu vi até que você já ajeitou o óculos aí. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Obrigado. Nós temos algo que é um privilégio enorme. Nós somos filhos de Deus. Porque nós somos melhores do que os outros, porque nós nascemos com um DNA privilegiado, porque nós somos bonzinhos, porque nós nunca pecamos. Não. Nós somos filhos de Deus pela graça dele. Não foi pelo nosso esforço, foi pela nossa fé, pelo nosso arrependimento, mas isso tudo vem de Deus. Quando os líderes religiosos da época de Jesus se consideravam melhores do que outros, Jesus diz que até das pedras Deus poderia criar filhos de Abraão. E eu estou dizendo aqui líderes, eu não estou falando de um grupo específico dentro da igreja que se reúne, né, no bairro A, ou no bairro B, ou no Zoom. Eu estou falando de modo geral, quando a gente pensa sobre a Igreja de Cristo do Brasil. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa do grupo de Boston, para quem conhece, né, e para quem não conhece, depois a gente pode falar. E aí uma vez essa pessoa diz, mas você faz parte da igreja lá do Jabaquara, tal, e tal, e tal, e tal, e por que vocês não pregam? A igreja pregava. Mas eles tinham uma certa urgência em pregar, que muitas vezes nós negligenciávamos. Eu não quero entrar nesse detalhe, mas muitas vezes nós estamos nos colocando num pedestal porque nos consideramos salvos. Infelizmente, eu já ouvi pessoas dizendo isso e colocando dessa forma, como os fariseus colocavam lá. Infelizmente, eu vi muitas mensagens por aí dizendo, olha o que Pedro fez. E, gente, eu acho que se a gente estivesse no lugar dele, a gente talvez não fizesse o que ele fez, talvez a gente fizesse muito pior. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando nós reduzimos outras pessoas e quando nos colocamos numa função maior.
Rogério, quer ler esse trecho para a gente, por gentileza? Vamos ler, irmãos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sala, na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Obrigado. O Rogério tem uma voz, acho que de radialista. Eu não sei se eu já falei isso, mas a voz dele é muito boa. Foda, né? Então, esse trecho, ele mostra a nossa essência. Ele mostra o que nós devemos ser. Nós devemos ser a luz do mundo. E é muito duro quando às vezes a gente vê alguém que nem é da igreja pregar melhor do que a gente. Por isso eu peguei aquela música, né? É muito duro, às vezes, a gente cantar alguns hinos colocando Deus como nosso servidor e não nós como servos dele. E a nossa essência é ser luz. Mas quando nós julgamos, quando nós viramos líderes religiosos, quando nós desmerecemos o outro, ou quando nós nos achamos tão bons que não precisamos nem pregar e nem levar a salvação para outra pessoa, nós estamos fazendo isso. Nós estamos desprezando a nossa essência. Deus disse que nós somos luz. Se nós mesmos apagarmos a nossa luz, e aí eu evoco aquele trecho, por mais que não seja uma canção cristã, o verdadeiro Messias vai nos salvar de nós mesmos, nós estamos fazendo isso. Nós estamos pegando a nossa luz e apagando ela. Quando o mundo está em trevas, e ele está em trevas, e nós não fazemos essa diferença, seja onde for, e eu sou o primeiro a levantar o braço e dizer que muitas vezes eu errei. Essa semana mesmo eu passei por um momento que eu deveria ter estendido a mão para alguém e eu acabei fechando a porta, como os líderes religiosos faziam. Nós estamos fazendo isso, nós estamos deixando de ser luz. Mais cedo o Otávio falou que abriu o portão para o marketing, né? Agora é Luiz Otávio Pedro Cefas. Jesus certa vez diz sobre esses mesmos líderes religiosos que eles não entravam e não deixavam os outros entrar. Né? O Otávio tem deixado todo mundo entrar. Mas é isso que nós devemos fazer. Em vez de nós fecharmos, cruzarmos o braço e sermos sisudos, nós temos que, olha, vem, a porta é estreita, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter que ter fé, vai ter que se arrepender, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas é pela graça de Deus, então vem. E esse é o trecho. E por fim, né, eu só queria pegar esses dois trechos e deixar esse alerta, né, ou essa oportunidade. E estando Paulo no meio do Areópago disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. E mais para frente, no mesmo discurso, né, por nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos sua geração. Então eu dei uma pesquisa e isso é um trecho de um filósofo, poeta de 600 anos antes de Cristo que Paulo usou para pregar o evangelho. Né? Então ele olhou para os atenienses e a partir daí ele começou a pregar o evangelho, inclusive citando filósofos e poetas deles. Então essa é a conclusão. Né? Nós não devemos julgar. E às vezes nós esquecemos quando nós nos colocamos numa situação melhor. Que bom que nós servimos a Deus, que bom que nós seguimos a Bíblia, que bom que não somos como aquele grupo, como aquela dominação, como as pessoas do mundo e tal, e tal, e tal. Nós também fazemos esse julgamento. Segundo ponto, foi pela graça. Nós tivemos que ter fé, que nos arrepender, tudo, mas foi pela graça de Deus. Sem ela, nada seríamos. O terceiro, não adianta sermos nós os prefeitos da panelinha. Os mosteiros tentaram fazer isso. Os mosteiros se fecharam e criaram uma ilha de santidade. E nem assim conseguiram se manter. Por quê? Porque Jesus falou uma vez, né, que ele não pediu a Deus para nos tirar do mundo, mas para que nós permanecêssemos firmes nele. E João mais para frente fala, né, num dos seus textos,
exatamente a mesma coisa. E o livro de Apocalipse é isso, é uma guerra entre nós que estamos aqui para nos mantermos dentro desse mundo, dentro dessas dificuldades. E nós devemos observar tudo e reter o que é bom. Eu não coloquei, mas o incentivo é usarmos, se for necessário, até as coisas do mundo, como Paulo fez, para pregarmos o Evangelho. Não significa nos tornarmos mundanos, não significa seguirmos o mundo, mas significa usarmos as ferramentas que nós tivermos para pregar o Evangelho. Eu sei que hoje talvez eu tenha sido um pouco ríspido, né, com essa mensagem, mas é um alerta para nós tomarmos cuidado quando nós nos fechamos e nos achamos melhores do que os outros. Eu sei que talvez eu tenha sido um pouco duro, eu sei que talvez eu tenha sido um pouco ríspido de fato hoje, mas infelizmente o que eu tenho visto em muitos locais é isso. São grupos se fechando, grupos se isolando por conta da condição que nós temos, e esquecendo que lá fora desses muros, né, de isolamento, nós temos pessoas que estão precisando de nós, estão precisando da nossa luz. Então, meus irmãos, que brilhemos nesse dia de hoje e que sejamos essa essência que Deus nos deu, pela graça dele, e isso é maravilhoso, né? Esse grupo tem sido essa luz, todas as pessoas que aqui falam, eu começo do Valdeci até a Edna, né? do Otávio, que começa tudo, até o Matheus, que aparece e às vezes fala. O bom é que ele não falou nenhum Vai Corinthians até agora. Então, é isso, meus irmãos, que a nossa luz brilhe e que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Obrigado. Amém, Sérgio. Obrigado mais uma vez. Sério, porque não vai correr porque eu tô com sono ainda. Tá bom, Matheus. Vamos então para o cântico e depois a oração de encerramento do nosso devocional desta manhã. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é Rei, é amor, é verdade, só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Agradecer. Senhor, maravilhoso Deus, Pai soberano e bendito, louvado seja sempre o teu nome santo, Senhor. Louvado seja sempre o Senhor, pelo Deus maravilhoso que tu és, porque tu és um Deus rico em amor, em graça, em misericórdia, em bondade, em poder. Agradecemos a ti, Senhor, pelo resgate que tu nos trouxeste em Cristo Jesus. Agradecemos, Pai, porque não somente isso, Pai, tu fizeste por nós, permitir que teu filho morresse naquela cruz, acusado de coisas que ele não fez, maltratado, Senhor, em meio a tanta dor e sofrimento, mas também o Senhor, todos os dias, nos fortalece, todos os dias, Senhor, tu decides nos amar, Senhor, porque nada temos a te oferecer, ó Pai. Por mais que nos esforcemos, Senhor, nós somos insuficientes para contigo.
Obrigado, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Senhor, por esta comunhão que o Senhor nos proporcionou em Cristo. Obrigado, Deus, porque onde quer que vamos, nós encontraremos membros de nossa família grandiosa, maravilhosa que nos deste, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos oferece e nos confia. E sabemos, Deus, que carecemos do Senhor, porque nós somos tendenciosos a querer fazer a vontade da carne. Mas o nosso coração é do Senhor e nós em Ti venceremos todos os dias, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos novamente o Teu povo, os Teus filhos, os quais Tu mesmo criaste, Deus. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor, a vida do Sérgio, a vida do nosso irmão Valdeci, abençoa, Deus, a vida do Otávio, abençoa, Deus, a vida de cada um que está presente nessa reunião e muitos que não podem se reunir nesse momento, Pai. Abençoa especialmente, te peço, Senhor, a Dona Perpétua, a minha esposa que está juntamente com ela, nesse momento em que está, ó Deus, sob o poder e o conhecimento da medicina, para receber melhores em sua saúde. Abençoa nossos irmãos que estão enfermos, assim como familiares de muitos deles, ó Pai, e pessoas que nos confiam um pedido de oração, porque confio que somos povo Teu, Senhor. Abençoa, glorifica o Teu nome em meio a cada situação, Pai. Muito obrigado por tudo, pelas bênçãos que temos recebido de Ti todos os dias, Pai. Nos concede, Senhor, estarmos buscando essa comunhão uns com os outros, nos fortalecendo e sempre estar em comunhão com o Senhor. Porque não fosse assim, Senhor, nós nos envergonharíamos de nós mesmos. Nós não teríamos, ó Pai, essa intimidade contigo, porque nós não teríamos coragem. A carne realmente nos envergonha. Muito obrigado por tudo, que estejamos nós nos observando e que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, possa, sim, Senhor, estar nos mostrando todos os dias o que vem de Ti e o que vem da carne. Muito obrigado por tudo, Pai. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Tem uma garozinha aqui. Sérgio, obrigado aí, Sérgio, pela... Escutando, o microfone está aberto aqui. Está aberto sim, Marquinhos. Ô, Sérgio, agradeço aí por essa mensagem, né? E realmente é o que tem se passado hoje em dia e é o que muitas pessoas não têm acontecido. Nós temos uns casos bem parecidos com esse que você colocou hoje aqui no Brasil, né? Que nem, por exemplo, enquanto algumas pessoas no mundo gospel, né, cantam músicas aí como Sabor de Mel, né? Que tem um tom vingativo, digamos assim, um homossexual como Renato Russo no Legião Urbana canta que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Entendeu? Então é realmente isso que às vezes as pessoas não entendem, né? E principalmente no Legião Urbana, né? O Renato Russo ele fazia várias menções bíblicas, não é? E infelizmente são pessoas que muitas vezes elas se traumatizaram de alguma maneira. Porque a imagem que elas têm de Deus é o mundo religioso ou pessoas religiosas, não é? Uhum. E infelizmente, eu também tenho vários exemplos na minha família disso, não é? De pessoas que se traumatizaram de certa maneira por causa de religiosidade, por causa de doutrinas erradas também, que não querem mais saber, né? De jeito nenhum, a gente tenta conversar de uma maneira mais descontraída, né? Sem tanta religiosidade, sem tanta carga, assim. Uhum. E mesmo assim é muito difícil, a gente não consegue reverter esse trabalho muitas vezes, não é? Então, esse sabor de mel eu não conheço não, Marquinhos, mas... Você não conhece não, Sérgio? Não, nunca ouvi, mas o Renato Russo já ouvi. É que eu passei na minha vida aí por umas 10 denominações religiosas, né, no pentecostalismo, né, o pentecostalismo antes de eu chegar na Igreja de Cristo, né, e foi sempre assim, né, vendo coisinha errada e pulando de galho em galho, sempre procurando uma coisa certa, né, e aí o que aconteceu? O que acontece é o seguinte, no mundo gospel a gente acaba tendo contato e eles obrigam as pessoas a ouvirem essas coisas, né, eles falam que crente só pode ouvir coisa do mundo gospel.
Essa daí é de uma tal de uma Damares, né? Ela ainda fala, a letra da música fala assim, quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Daí depois a sua vitória vai ter sabor de mel, ou seja, você vai mostrar para aquela pessoa, né, que você teve uma vitória tal, e que ela não te ajudou, coisa assim, num tom mais vingativo. Eu nunca vi um justo sem resposta. Jô. E tá cheio disso. Fala, Tá cheio Valdir. o que mais tem. Jô. Oi. Eu vou precisar sair, mas eu agradeço a Deus pela mensagem desta manhã, porque veio ao encontro da minha necessidade, veio para me fortalecer, a lutar contra eu mesmo, a lutar contra meu ego e tudo que me prejudica. Então, eu agradeço a Deus pela mensagem desta manhã. Eu faço essa reflexão na minha vida todos os dias. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Amém. Agradeço, Valdir. Bom dia, Valdir. Amém, Valdir. Bom dia. A gente pode comparar a igreja como um hospital, né? Jesus fala assim: não vim para os sãos, mas para os doentes. E a igreja que somos nós, a igreja sendo o hospital, os doentes somos nós, né? Uhum. E Jesus é o nosso médico, Deus é o Sim. nosso médico, né? E eu escutava isso muito da dona Olívia, a esposa do irmão Abramo, que quantas vezes a gente não conhece pessoas que a gente fala assim, nossa, como essa pessoa é boa, como essa pessoa é excelente, ela é muito correta, e só que bondade não salva. Se ela não tem uma vida de servidão a Jesus, ela não é salva, né? Então, mesmo aquela pessoa que às vezes é exemplo para a gente, que a gente não vê na igreja, como uma postura correta, de caráter, né, de bondade, né, mesmo ela sendo até um bom exemplo, melhor do que na igreja, que a gente olha muitas vezes as falhas, os erros, né, das pessoas que caem, ela não é salva, né? Ela não vai ser salva se ela não tiver uma vida de servidão a Deus e se entregar a Jesus, né? E essa, Chilene, é muito bem colocada, porque essa é a nossa missão, né? De levar o que falta a ela. Né? Exatamente. E eu perguntei para você, Sérgio, se o grupo de Boston era o grupo do Keep McKean, né? Era esse grupo? Eu não sei exatamente, eu sei que eles usavam o final internacional, né? Um grupo que quando eu estava na faculdade... Igreja de Cristo Internacional. Por que eu perguntei? Porque eu me converti no movimento de Boston, que tinha exatamente esse nome, né? Igreja de Cristo Internacional. E era não sei se era um movimento que era muito forte em evangelismo, né? E eu lembro que eu fui evangelizada na rua. Eu fui convidada para estudar a Bíblia na rua. Com 22 anos, eu estou com 41. E esse movimento, infelizmente, se intitulou como a única igreja verdadeira. E quando a verdade veio à tona, o estrago foi muito grande. Eu me converti em 2001, e aí tudo aconteceu em 2003. E Deus, em sua misericórdia, me permitiu ir até o Ibrahim Jaqueline, que foi aí que Deus me conduziu para que, quando eu saí da Igreja de Cristo Internacional, olha a frase que os irmãos de lá falavam: a Shirlene caiu da fé. Você acha? Julgavam já. Me julgavam. E Deus, em sua misericórdia, estou aqui até hoje, graças a Deus. E essa é a questão do julgamento, né? Do homem, né? Manuel, fala, seu Manuel. Manuel, fala aí, seu Manuel. Cadê seu Manuel? Eu quero agradecer ao Sérgio pela mensagem muito boa que ele fez. Amém. Que nós precisávamos de ouvir essa mensagem. Sim. Muito grato. Gente, vou cada dia mais, né? Só eu troquei hoje o eu que aí. Também é Até a noite, Deus quiser. Seu Manuel. Francisco. Deus abençoe. Bom dia, minha mãe. Bom dia, meu pai. Tenha um bom dia. Obrigado pela mensagem. Bom dia, seu Manuel. Bom dia, seu Nelson. Bom dia. Abençoado a todos. Bom dia, Deda. Bom dia, Deda. Bom dia, Deda. Uma coisa que eu me policiei muito, Sérgio, já vem algum tempo, eu parei para pensar em mim, em julgamento, de julgar que por diversas vezes eu vi, eu não vou dizer nós, eu vou dizer que eu vi
pessoas de outras denominações batendo na minha porta e eu institulando elas como erradas, e é um papel que eu deveria fazer. A gente acusa que eles estão fazendo errado e é minha obrigação fazer o que eles estão fazendo e eu não estou fazendo. E eu não fazendo, Deus vai me cobrar isso. Então, eu parei de fazer isso. É uma coisa que as pessoas têm o hábito de fazer isso. Eu até parei um dia, o Mark falando para mim, eu falei, até isso eu parei de falar nomes. Sim. De acusar, de não falar. Mas, Valdeci, uma vez eu perguntei para meu pai sobre isso, né? Falei, pai, mas a gente não deveria estar fazendo como tal religião, e ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eles fazem aquilo por segundas intenções, porque estão querendo comprar um lugar no céu. Você Sim. pode reter o que é bom, que foi o último, um dos trechos que o Sérgio colocou. Ele falou, é importante fazer isso, mas você não tem que necessariamente sair. Às vezes você não tem condições, você trabalha o dia inteiro, ou você trabalha de madrugada, você vai bater aonde? Na porta de quem? Para você convidar para o estudo bíblico na madrugada, você vai ser preso, o que vão chamar achando que você é bandido. E ele explicava isso para a gente, porque nós fizemos muito isso, de distribuir folhetos. A nossa juventude, né, Valdeci, foi assim. Essa foi a nossa juventude dentro da igreja. Hoje não se faz mais isso. Está errado? Não, não necessariamente. Nós temos que, às vezes, talvez aprender a adaptar a época de hoje. O que está dando muito certo hoje? Por exemplo, oferecer cursos bíblicos online no WhatsApp. Então, mas uma coisa errada que a gente fazia, Mary, que fazia, é você... bom, primeira coisa, a gente chama eles de... Eu vou dizer... Não é nós, não. Chamava ele de pescador de aquário, né? Os peixes já estão ali no aquário, quer pegar o peixe do aquário, não quer pegar outros. Porque a gente chega no portão, eu já sou evangélico. E aí, ao invés de a gente conversar, a gente quer debater, para ver quem vai ganhar o debate. E a gente não pode agir assim. Pegando o gancho, pode falar. Pegando o gancho, eu queria aproveitar esse comentário da Mary e do Valdeci, que eu sempre reforço, né? Eu tô com 41 anos, eu me converti com 22. Então, assim, o movimento era tão forte de evangelismo que a gente tinha que sair toda noite para evangelizar na rua. E aí eu lembro que uma irmã da igreja lá, solteira como eu, pegou e quis ir na igreja Universal, lá no prédio da Universal. Vamos evangelizar aquele pessoal. E aí ela começou a bater boca lá com os membros, porque eles ficavam falando assim, vai evangelizar os outros, a gente já está na igreja. E aí ela, né, arrogante, falava assim, Jesus quer seguidores, Jesus não quer fãs. E é isso que a Mary falando, né? Ver o que está funcionando hoje, né? A escola da Bíblia, Deus tem abençoado muito. Muitas pessoas estão sendo salvas através da Bíblia, e esse modelo de escola da Bíblia, às vezes os irmãos traz dentro da própria casa. Esse ano, a gente tendo culto online, porque não podia se reunir no prédio, né? Não podia ter culto de quarta-feira, e aí os irmãos começaram a fazer trabalhos nos lares, né? Reunir, fazer culto no lar, fazer estudos no lar. Isso foi alcançando até os próprios parentes, né? Teve a mãe de uma irmã que se converteu, teve o irmão de um irmão de Sorocaba que se converteu. Então, assim, o modelo de escola da Bíblia é que você tem o professor, tem os alunos lá na sala de aula, e isso os irmãos foram trazendo para dentro das suas próprias casas, e Deus foi abençoando, foi acrescentando, né? Amém. Diga, Rogério. Bom dia, irmãos. Vou ter que sair. Tchau, Bom hein? dia, Edna. Bom dia para você. Com Deus. Diga, Rogério. O Rogério queria dizer alguma coisa. Ir de porta em porta, né? Nós temos que valorizar e damos graças a Deus pelos meios que encontramos de evangelismo, que a Igreja de Cristo tem promovido, principalmente nesse período de pandemia. Mas justamente no início desse período... A minha está falhando. Justamente no início desse período, em que a igreja não estava reunindo presencialmente, e eu fiquei sem saber o que fazer. Eu digo, agora eu vou fazer o que eu tinha vontade e talvez não tivesse tido coragem. Fui em algumas casas evangelizar pelo domingo de manhã, né? Aos domingos pela manhã. E fui muito bem recebido por pessoas as quais eu só cumprimentava, dava um bom dia. E receberam, e ouviram a palavra, e fiz uma oração.
e agradeceram, né? Então, eu me senti feliz com isso, porque eu observei uma coisa, que o prédio ele nos ajuda, mas também nos atrapalha. Porque, às vezes, é só reunir no prédio, e de lá nós saímos para casa, e, às vezes, não evangelizamos ninguém nem no caminho, né? Como aconteceu uma vez, eu estava com conjuntivite, e quando cheguei no prédio da igreja, já tendo melhorado um pouco, mas quando os irmãos perceberam, eu de óculos, aí eu tive que vir para casa, né? E eu decidi vir a pé, uma distância bem razoável, deixei o carro com a minha esposa. E no caminho eu vinha evangelizando, parava as pessoas e conversava e lia a Bíblia, e eu me senti super bem em fazer aquilo, só agradeceram, né? Então, assim, é uma experiência que eu tive, que eu entendo que nós, às vezes, devemos decidir fazer também. Ir à porta do vizinho, ir num lugar em que a pessoa você mal a conhece, e semear ali um pouco da palavra de Deus. Às vezes a pessoa está precisando e não tem quem faça, né? Então, foi uma experiência que eu quero compartilhar com os irmãos isso. Sim, sim. Matheus, você queria falar alguma coisa, Matheus? É isso? Sim. Diga, Matheus. Eu vou sair, porque eu vou sair agora, vou ter aula 11 horas, eu vou dormir de novo, porque tô com sono ainda, aí depois do 10 horas eu vou acordar, 10 e meia vou acordar, porque tem 11 horas tem uma aula. Tá bom, Matheus. Deus abençoe, viu? Boa aula. Deus abençoe. Bom dia, Matheus. Ô, Matheus, antes de você ir, espera um pouquinho, Matheus. Só avisar quem quer ver o Matheus cantando, né? Lá na reunião de domingo tá o Matheus, a Nildes, o Marco e as irmãs dele. Tá famoso, hein, Matheus? Obrigado. Lá no culto das igrejas online. Acho que estamos no domingo do long curso, estamos aí para cantar, né? Aí Matheus, eu mandei para você também o convite do encontro de jovens lá, Matheus. Dá uma olhada depois, tem os números de telefone lá para você conversar. Vou dar uma atenção para ele, né? Ele tá bom? Otávio. Diga. Eu não vou participar porque tem o igreja diga os anões, tá bom? Ah, tá bom. Mas aí você já tem aí os telefones, tem o contato, você pode falar com os jovens de lá da metrô. Tá, falou sim. Um abraço, fica com Deus. Vai com Deus, Matheus. Boa aula. Você também. Obrigado. Tem alguém batendo prego aí ou cortando cebola. Eu não identifiquei ainda. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, seu Walter. Tchau, Doroti. Bom dia, Dona Maria. Tchau, irmã Doroti. Maria. Tchau, gente. Fique com Deus. Eu só queria fazer alguns comentários rápidos. Francisco. Oi. Tudo bom, meu amor? É o Netinho. Tá batendo cebola aqui, ó. Tiaguinho. Ah, tá vendo? É um chefe de cozinha. Olha que Tiaguinho. Aí, Tiaguinho. Ô, Sérgio, quando você falou sobre a gente ser a luz, isso me lembrou uma vez que a gente estava numa caverna, nós fomos visitar com a minha família faz alguns anos, e a gente entrou na caverna, tudo, né? Aí eles falavam para todo mundo sentar, tinha umas cadeiras, aí ficou todo mundo olhando assim, tá, beleza. Aí a pessoa desligou todas as luzes da caverna. Ela falou, mas vocês têm que estar sentados, não pode levantar. Aí todo mundo sentado. Aí ela desligou as luzes. Ela falou, agora põe a mão na frente do seu rosto. Mas que rapaz, você não enxergava, você nem sabia o que era. Aí ela ligou um fósforo, iluminou tudo. Sim. E aí ela falou assim, então, olha como é importante a luz. E aí ela falou uma coisa que surpreendeu todos nós, porque nós estamos num grupo, como é que fala? Numa empresa que faz esses tours na caverna. Então, você não imagina que a pessoa vai usar isso como a Bíblia. Aí ela falou assim, não sei se vocês são religiosos, mas eu sou, e isso aqui representa para mim o que um cristão deve ser. Isso é ser a luz do mundo, porque você alcança todos os cantinhos e as pessoas, se elas quiserem ouvir, vão ouvir, se não quiserem, não vão ouvir. Aí eu fiquei assim, É muito legal isso. Às vezes o exemplo vem de não cristãos, né? Então, eu acho que com certeza ela era cristã, mas eu gostei da maneira sutil, dentro do serviço dela, Sim. usou para falar sobre Cristo. Gente,
É isso que nós temos que fazer, é o que o Sérgio falou. Ele usou uma música de um pessoal que se diz não ser cristão. Bad Religion. E chama Bad Religion. Bad Religion. Então, aí você usando esses exemplos, como Paulo usou, que você muito bem colocou na sua aula, Paulo usou frases de filósofos da época para chamar a atenção daqueles gregos. Sim. Nós temos que fazer isso. O que é bom, vamos usar, vamos chamar a atenção do povo, e aí a gente senta e estuda a Bíblia com eles, porque às vezes eles não sabem. E o que você falou de usar, Mary, as coisas que a gente tem de recursos, a gente tem tudo na Bíblia. O exemplo lá de Filipe e Natanael. Vem ver. Se eu não sei, eu vou levar para alguém que sabe explicar melhor. Enfim. Então, eu acho que a gente usar esses recursos e não julgar. O pessoal deve lembrar da Raquel e do Adonai. O Otávio acho que lembra deles. Eles faziam parte de uma denominação que seguia a Bíblia, apesar de ter um nome diferente. E tinham pequenas diferenças, pequenas coisas, mas eles não tinham imagens, eles tomavam a ceia todo domingo, eles não usavam instrumentos, eles tinham uma série de coisas. Eu imagino se Paulo virasse para Apolo e falasse, você é da Assembleia dos Santos, dos Pactuados da Fé. Não foi isso que Paulo e Priscila e Áquila fizeram com Apolo. Exatamente. Então, assim, esse é o lance, a gente tem tudo na Bíblia. Exato. Está tudo lá. Eu estava ouvindo uma entrevista lá com o Dutton Júnior, e na quinta-feira passada, né? E ele falou que ele estava falando das coleções que o pai dele tinha. Então, o pai dele tinha, acho que, coleção de selo, coleção de latinha, coleção de não sei o quê. Por quê? Porque ele se interessava pelas pessoas, entendia do que aquelas pessoas gostavam, e aí ele pregava o evangelho. Exato. Jesus uma vez disse, vocês vão ser pescadores de homens. Então, quando você vê, tem várias formas de você pescar. Uma delas é colocar uma isca. Isso. E de preferência a que o peixe goste, né? Não a que você goste. É verdade. De preferência que o peixe goste. E você espera, né? Você chama a atenção de alguma forma com aquela isca. Se ela estiver em movimento, não espera que o peixe morda. E aí você fisga o peixe. A outra forma é você jogar uma rede. A outra forma é você explodir o lago e botar uma bacia e torcer para algum peixe cair dentro. Difícil. Às vezes, é o que muitos pregadores fazem. Exato. Ou explodem os peixes e aí não sobra nenhum. Ou eles explodem o lago inteiro falando e ninguém quer cair na rede dele, né? Quando você vê um cara gritando no meio de uma praça, a gente não sabe se ele está atraindo ou afastando. Então, quando Jesus diz vocês vão ser pescadores de homens, eu acho que esse método de explodir o lago, explodir os peixes ou tentar atirar neles, né, não é a melhor forma. É verdade. Beijo, Tilene. Eu tô mandando beijo para Sandra. É a Sandra tá saindo. Beijo, Sandra. A Sandra mandou mensagem, a gente está dando tchauzinho para ela. Tá. Tchauzinho, Sandra. Então, para não deixar a pessoa no vácuo, né? Eu não queria interromper vocês, mas eu preciso acordar o maridão de novo. Isso, Mary, vai lá acordar o maridão. Então, eu vou sair mais cedo. Eu vou sair antes de vocês de novo. Mary, deixa eu só fazer um comentário, Mary. Ontem eu conheci seu marido. A gente assistiu o Enoch. A gente assistiu o Enoch. O irmão Glover Chip fez a mensagem. E aí, na hora de finalizar cantando um hino, eu disse: olha o Wagner. Eu falei: é o marido da Mary. Eu falei: bom, agora eu conheço, sei quem é. Eu não sabia quem era. Ela falou assim: que bom, mas você conheceu ele. Então, tô indo você já conhecia ele? Eu não sabia. Ele é o marido da Mary. Mas ontem, Mary, eu não sei se já te entregaram, mas eu te dei um apelido. Você foi dar uma corda menina no Wagner, então é Ana Mary Braga. Ana Mary Braga. Vai dar uma corda menina lá.
Amém! Mary, antes que você se vá, Mary... Ô, Mary, mais uma pro caderninho. Deixa eu botar só. Mary, antes que você se vá, eu queria aproveitar que o... Pode anotar isso aí, Mary. O Sérgio trouxe pessoas que não acreditam em Deus, ou que, presume-se, não creem em Deus e tal. E eu queria citar uma letra de música do John Lennon, que eu sempre lembro, ele que também dizia que não acreditava em Deus, dizia que Deus é só uma medida para a gente medir a nossa dor, enfim, que ele não acreditava em Buda, que ele só acreditava nele e na Yoko, né? Mas aí lá, depois de um certo tempo, ele diz assim, "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one." Pronto. Então, vamos continuar sendo esse sonhador. Resolvido o quê? Traduza para nós, não sei o que você falou. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que você um dia se junte a nós e que o mundo seja um só, que sejamos todos um só neste mundo, que possamos viver como um só. Mas as pessoas, é a última coisa antes de eu sair. As pessoas foram criadas para adorar a Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Então, ele adora, nem que seja ele mesmo. Ele não sabe viver, adorar a Deus. Eu não acredito. Ele mesmo adora bicho, adora planta, árvore, vai adorar alguma coisa. Né? Então, né? Tem que adorar. Gente, eu preciso ir, senão o Wagner vai ficar estressado. Vai lá. Depois, um dia desse, eu vou querer emprestar do seu chefe de cozinha para ajudar a cortar a cebola. Tchau, gente. Até amanhã, viu? Até amanhã. Bom dia, Mary. Bom dia. Obrigada, Sérgio. Obrigado mais uma vez, Sérgio. Otávio, você sabia que ontem à noite eu e o Sérgio ficamos tirando para o ímpar? Ainda bem que eu perdi. Desculpe, Valdeci, o senhor Francisco estava dizendo alguma coisa e eu acabei não entendendo. Eu emprestei o cheguinho para ele hoje. Está separado para ele, está com o avô. É que não, ele ficou com o seu Francisco. Qual é o nome dele? Tiago. Desculpe, bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia para você também, Rogério. Bom dia, Otávio. Fica com Deus, viu? Bom dia. Amém. Fica com Deus. Diga, Valdeci. Eu falei que ontem à noite eu e o Sérgio... Muito boa. Amém. Muito bom. Parabéns pela mensagem. Pode falar, Valdeci. Eu falei que ontem à noite eu e o Sérgio ficamos tirando para o ímpar e eu perdi, ainda bem. Eu estava torcendo para você ganhar, Valdeci. Amém. Parabéns. Obrigado, irmão. Amém, Valdeci. Não importa quem ganha ou quem perde, no final todo mundo vai ganhar. Não, a gente sempre ganha. Então, eu perdi para ganhar. Citando a nossa ex-presidenta, né, não importa quem ganha ou quem perde, só que eu mudo dizendo que nem todo mundo vai perder, todo mundo vai ganhar. Não importa quem perde ou ganha, todo mundo vai ganhar. A mandioca ganha. Obrigado a todos, gente. Boa quarta. Obrigado, Valdeci. Eu estava torcendo para você. Eu que agradeço, Sérgio. Que Deus abençoe o seu dia. Todos nós. Obrigado. Valeu, Otávio. Obrigado. Tchau, seu Francisco. Tchau, Thiago. Sérgio, eu tinha imaginado que por você ter feito a pregação no domingo, eu tinha imaginado que talvez você não tivesse alguma coisa pronta, enfim. Mas que bom que vocês se resolveram aí. Eu agradeço aos dois por terem da melhor maneira possível. Eu falei para o Valdeci que era ele, né, Otávio? Mas como ele já tinha feito na sexta, ele precisava descansar um pouco. Então, o mais próximo era você. Eu pensei, não, vou deixar para o Valdeci, mas que bom que resolvemos de uma forma. Agora eu quero ver tirar para o ímpar para ver quem vai ser na próxima quarta-feira. Não, é ele. As próximas 3 acho que são ele. Eu perdi ontem. Não, quarta-feira é ele. Na próxima quarta-feira é ele. Então, nas próximas 3, Deus nos permitir. Isso, então, Sérgio, em janeiro a gente se vê na quarta, então, tá, Sérgio? Fechado. Obrigado, bom dia a todos. A cara do Valdeci, ele ficou pensando... Bom dia, Sérgio, bom trabalho, que Deus te abençoe. Obrigado, Sérgio, um abraço, bom dia. Obrigado, Valdeci. Vai lá, Otávio, você tem que trabalhar também. Não, só ficamos nós aqui, só ficamos nós 3, agora só nós 2. Saiu todo mundo de fininho. Ô, Xi, bom dia, Xi. Tá de folga, Ela não Xi? quis Tá de ficar boa? do meu lado hoje.
Eu peguei a Bíblia e o caderno e fiquei fazendo anotações. Muito bom mesmo. A gente, Bom. aqui em Sorocaba, o irmão, estamos num trabalho chamado 40 Dias de Oração. Iniciou dia 22, domingo, e vai finalizar no último dia do ano, dia 31 de dezembro. Alguém me passou um convite para isso, foi você? Desculpa, foi você, Valdeci? Foi, né? É que assim, no meio das corridas, desculpa, Chile, só um minutinho. No meio das corridas, eu tirei o som do WhatsApp, tirei o som do telefone para só ter o GPS e o Uber nas corridas. Mas eu deixei programadas as mensagens, elas aparecem na minha tela. E às vezes eu leio a mensagem, porque é muito rápida, ela abre e fecha de vez. Eu leio o que é, mas não vejo quem mandou. E aí, quando eu chego em casa, eu esqueço, não vi. Agora já sei quem foi que me mandou da oração. Obrigado, Valdeci. Eu coloquei no grupo também. Isso. E esse propósito de 40 dias de oração é para que possamos orar por esse momento que estamos passando, né? Mexer com o mundo todo e clamar ao Senhor. E isso, para entrarmos em 2021 dependendo mais de Deus. E aí, 40 dias de oração. E eu lembro que eu pedi oração para os irmãos aqui, né? Você até anotou que eu estava 10 meses no meu trabalho e a minha pressão começou a subir, lembra? Sim. E eu iniciei na empresa meio período, e aí passou para integral, e começou a me afetar demais. E aí eu conversei com o Valdeci para tomar essa decisão. Aí eu saí do trabalho e agora eu vou me dedicar mais na obra, ajudar minha família, né? Cuidar das crianças. Então, assim... Cuida de todas as crianças da casa, né, Valdeci? Todas as crianças. No dia que eu tomei a decisão de pedir demissão, eu meio que tive uma crise de pânico no trabalho, para você ver como estava me afetando, né? Imagino, então, sim. Então é isso, a gente está nesse trabalho de 40 dias de oração, e o irmão está fazendo mensagens na igreja no domingo, mencionando justamente que Deus tem usado muito sobre 40 dias, né? 40 dias no deserto, isso. Moisés ficou 40 dias, 40 anos no deserto, 40 anos, Moisés, isso. 40 dias, 40 anos. A referência, né? 40 anos também, então... 40 anos antes, 40 anos depois. Isso, tudo 40, né? Então, a gente está nesse trabalho de oração, né? E quando eu mencionei que eu assisti a mensagem do irmão Globership, talvez você tenha estado nesse Enoque de 2011, que o tema foi resgate histórico, né? E o irmão Globership fez uma mensagem. E aí ele menciona muito sobre isso, de quantos de nós tem tirado 10 minutos para orar todos os dias, né? Então, esse propósito de oração vai poder edificar e fortalecer a igreja, né? Para que a gente possa enfrentar tudo isso que está acontecendo, que a gente ainda não tem certeza de quanto tempo vai durar, né, essa pandemia. Não, pelo que a gente está vendo, isso ainda vai... chega em janeiro. Mesmo assim, isso ainda vai durar. Isso ainda vai durar. E infelizmente, muitas vidas foram precocemente, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos por causa do Covid-19, que talvez estariam vivos até hoje, né? Sim. Vai marcar a história mesmo, né? Já marcou. Mas é isso, que nem você falou. Já marcou. E que nem você falou, tá de boa hoje? Hoje eu estou em casa com a família. Então tá de muito boa, tá de boa mesmo, literalmente de boa. Cuida bem das crianças, Chico. Cuida bem das crianças, das galinhas, tá? Cuida bem das galinhas. Eu já reclamei pro Valdeci. Em casa a gente tem bicho também. Então. Eu já reclamei para o Valdeci que ele tinha me convidado para ir, para comer. Aí eu pensei, com tanta galinha, vou comer um omelete, mas tudo virou pintinho, vou comer o que aí se eu for aí? Não vai ter omelete. Você vai ter que comer galinha caipira. Mas ele tem coragem de matar, não? Opa! Mata sim, já matou. Várias vezes. Tá bom, fica com Deus, Xi. Vou orar por você. Abençoe, viu? Vai lá, Otávio. Vou orar para você, pelo tempo que você está em casa agora. Vai ter uma fase de adaptação, que é difícil. Você vai estar com o pé lá, outro aqui. Né? Então, vai ficar com o pé lá, outro aqui. Mas o pé aqui vai te fazer mais bem do que o pé lá. Fica tranquila.
Amém. Fica com Deus. Eu Valdeci. tenho orado muito por você também, Otávio. Amém, Valdeci, amém. Eu tenho Vai lá, Otávio. o Rogério me incluiu na oração dele. E eu costumo, sempre que as pessoas saem do Uber, depois de alguma conversa no Uber, sempre a gente acaba indo para o mesmo lugar, sempre acabamos em Deus, em Jesus, enfim. E aí, quando as pessoas saem do carro, as pessoas costumam dizer, Deus te abençoe. E a minha resposta é sempre a seguinte, Valdeci, Ele está abençoando, por isso eu estou aqui hoje, porque Deus está me abençoando. Sim. Então, continue orando por mim. Sim, sim. Sempre. Amém, amém. Então, obrigado pelas orações, obrigado por estar aí, disponível principalmente, obrigado por estar aí disponível. Só o fato de saber que tem alguém disponível já ajuda bastante, Valdeci. Agradeço muito por isso. Sim, claro. Fica com Deus. Sabendo que estamos orando uns pelos outros. Vai com Deus também, Rogério. Que Deus abençoe seu dia. Amém, bom dia. Fica com Otávio. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te entendo. Tchau, tchau. É que são pessoas queridas. Exatamente. Tchau, tchau.